Olá pessoal, está começando o Gilson Podcast, a campanha azul e branco. Hoje temos uma entrevista especial com o Gilson Baggieri, candidato a prefeito aqui na cidade de Peruíbe. Eu sou Lucas Galante, apresentador aqui do Gilson Podcast. É uma honra estar aqui hoje e satisfação, né, Gilson, estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Vocês sabem, né, da amizade, né, que a gente tem desde 2016 aí trabalhando junto na política. Vamos lá, Gilson. Primeira pergunta, e é a pergunta aí do povo mesmo. Como que você está sentindo essa campanha eleitoral hoje? Como é que está a rua, né? Falando aí o seu nome, falando do seu trabalho. Como é que está o seu sentimento em relação à campanha eleitoral hoje? Você sabe, Lucas, que a gente já fez diversas campanhas. E por incrível que pareça, essa é uma campanha do povo. Não é uma campanha minha. São as pessoas que falam conosco o tempo todo. São as pessoas que se lembram como elas eram bem tratadas na época e qual é a diferença em relação a hoje. Então as pessoas hoje fazem questão de pedir que a gente volte a trabalhar juntos, junto com as pessoas, resolvendo as questões do povo, da população, que hoje encontra inúmeras dificuldades, quer seja na saúde, o nosso turismo totalmente abandonado. Se você pegar os bairros, não tem nenhuma zeladoria. Então, existem muitas coisas dentro do município de Peruíbe, principalmente na educação. Eu imagino que o futuro de vocês todos, dos jovens, o futuro do Brasil está na educação. É preciso ter um cuidado especial com a educação. E hoje você conversa com as pessoas da educação e você vê no semblante delas que elas estão atravessando uma fase horrorosa, que passam por inúmeras dificuldades. Não só as mães que têm qualquer dificuldade, ou filho autista, dependendo do grau, ou na inclusão com alguma dificuldade, mas, de uma maneira geral, a educação hoje deixa muito a desejar. No global, é isso que eu vejo, né? Porque se os que nos sucederam tivessem feito a lição de casa, hoje não haveria essa vontade popular de que a gente volte a administrar o município para poder dar atenção às pessoas, resolver as dificuldades, que são muitas, mas que nós estamos aqui para isso. É uma equipe preparada, é uma equipe de gente preparada que tem amor pela cidade, é uma equipe de gente que pensa grande, é uma equipe de gente que acha que chegou a hora de nós pensarmos na cidade 20 anos para frente. Ô Gilson, você falou sobre o jovem, né? Eu sou jovem aqui, completando hoje 33 anos em Peruíbe, e queria entrar nesse assunto porque o jovem de Peruíbe quer sair da cidade, ele não consegue emprego, ele não quer, nem pensa muitas vezes em abrir negócio na cidade, porque ele tem medo de realmente não prosperar. Então, como é que você enxerga hoje o jovem na cidade? E como que você solucionaria esse problema de falta de emprego, de incentivo também para abrir negócio? Claro. Olha, primeira coisa, nós não podemos permitir que a sua família tenha diminuído porque um jovem precisou ir para Santa Catarina trabalhar. Nós temos lá em Brusque, uma cidade de Santa Catarina, que tem bairro chamado Peruíbe. São milhares de pessoas que estão lá e eu converso com gente que voltou de lá, gente que esteve lá. Estou dizendo Santa Catarina, mas pode ser São Paulo, os grandes centros que oferecem oportunidades. Então agora chegou a hora de o jovem permanecer aqui. Para isso nós montamos uma equipe que traga o jovem para perto e ele exerça todos os seus direitos porque nas suas atividades eles permaneçam aqui. Por exemplo, ele tem um parque industrial em Peruíbe. Se você trouxer empresas que venham se instalar aqui, você está criando oportunidades de emprego para as pessoas. Eu estive lá na ITEC, lá com o diretor, com o Narciso, e ele estava me dizendo que entre 700 pessoas, ele não imagina se algumas trabalhariam em Peruíbe. Então ele pode formar as pessoas para a indústria que aqui vai ser instalada. Quando a pessoa sair da capacitação de uma ITEC, está empregada. Tem que ter a capacitação para poder ter Porque o que emprego acontece? qualificado, né? O que acontece, Lucas? Onde você vai,
tem uma casa que tem 2, 3, 4 desempregados, até 5 desempregados. Se você diminuir isso, primeiro, você aumenta a renda da pessoa. Segundo, você começa a dar para ela o direito de cidadania. Verdade. Porque ela vai ganhar mais dinheiro, ela pode pagar as contas, pode pagar conta de água, pode pagar conta de luz, pode comprar o seu alimento, pode levar o filho numa pizzaria, sorveteria, pode gastar dinheiro num posto de gasolina, pode comprar na farmácia. Começa a girar a economia. Você cria oportunidades. Então essa é uma delas. O governo do estado hoje oportuniza para as pessoas de 16 a 24 anos um programa. Quantos jovens estão trabalhando em Peruíbe? Você pode criar essas oportunidades pedindo para o comércio contratar. Agora, como é que o comércio vai contratar alguém se ele não tem recebimento, se ele não tem receptividade, se ele não tem o turista gastando dinheiro? O comércio precisa ser reavivado. É importante você criar oportunidades e para isso nós vamos voltar com o nosso calendário de eventos. Que é importantíssimo, né? Festa das Flores, Festa do Morango, Festa do Peixe, Novemberfest, Carnaval, shows, Daniel, Fábio Júnior na época isso, mas podem ser outros artistas, entendeu? Que possam vir, as quermesses para os bairros. Então a gente precisa voltar a ter atividades que deem oportunidades para as pessoas. Quer ver uma coisa? Os ambulantes, que hoje chega perto de 1.000 ambulantes, sabe o que é isso? É um universo muito grande de pessoas. Eles trabalhavam onde eles queriam na nossa época e vai voltar a ser assim. É assim que tem que ser, criando oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro, para as pessoas terem atividade que correspondam à sua expectativa. A gente não pode fazer um show chamando o pessoal de São Paulo, vendendo o espaço pessoal de São Paulo. É o que acontece hoje, né? É o que acontece. Então a gente precisa criar oportunidades para as pessoas. Mas o parque industrial, os shows, são apenas alguns quesitos. Nós temos, por exemplo, os grandes projetos para desenvolver em Peruíbe. Chegou a hora de a gente fazer um teleférico em Peruíbe. Coisa mais linda. Chegou a hora de você fazer um projeto náutico para a sua cidade, para que se desenvolvam as marinas, para que haja uma oportunidade para as pessoas que gostam de atividades náuticas. Chegou a hora de você fazer os recifes artificiais em Peruíbe, para que a gente recupere a fauna marinha, para que a gente possa fazer o porquê de Peruíbe. O nome Peruíbe significa Rio do Tubarão Bravo. Cadê os nossos cações? Há muitos anos atrás, sei lá, 50 anos atrás, a gente tinha o prazer de ir no portinho para ver os cações chegarem. De 200 quilos, de 250 quilos, de 150 quilos. Hoje você não vê nem de 10 mais. Ô Gilson, na época quando você falou de teleférico, de náutica em 2016, como era o governo da gestão da Lima Preto e tal, a cidade estava bem abandonada, né? Estava numa situação bem pior. Muitas olhavam essas ideias, esses projetos como algo assim, às vezes muito fora da realidade da cidade, porque só queriam um hospital, queriam o básico. Hoje que a gente vê a falta do turismo na cidade, que falta um teleférico, tem candidato a prefeito de São Paulo também defendendo uma ideia de teleférico, né, lá em São Paulo, não vou citar nomes aqui, mas a ideia do teleférico é muito legal. Sempre apoiei essa ideia, por conta que a gente vem falando nisso há quantos anos? Só que você 8 tem anos. Você sabe de uma das coisas muito importantes hoje? É que hoje, você sendo um bom gestor, você tem um leque de oportunidades que você não tinha. Por exemplo, nosso orçamento, eu fui classificado como o prefeito que mais calçou ruas, que mais investiu no turismo. Nós nem chegamos à cidade 20 anos para frente. Nós fizemos 51 quiosques, nós fizemos o aquário municipal, o Parque Balneário da Lama Negra, o Portinho de Pesca, a Praça Ambrósio Baldim, as ruínas do BBB funcionavam, o prédio da torre, nós tínhamos um museu e funcionava como um mirante. Tudo isso se acabou. Se acabou por quê? Porque nós que fizemos, o que nós fazemos é para a cidade de Peruíbe. Não é para a família Bargieri ou para a família tal, para quem quer que seja. A gente tem que entender que essas oportunidades têm que ser executadas. Deixar um legado, né? Não vão deixar o legado, então. Não é só o teleférico. Chegou a hora do Guaraú. Nós vamos fazer um parque ecológico no Guaraú.
Coisa que antes, sabe o que falavam? Que eu era um megalomaníaco. Agora, eu fui lá na minha fazenda, na minha propriedade e fiz um zoológico. Sabe quantas pessoas eu chego a receber de turistas que vêm? 1.500 pessoas no mês. Olha você, onde vai o desenvolvimento do turismo. Cada centavo que você aplica no turismo, você tem um retorno significativo de oportunidades para os jovens, para as pessoas que estão desempregadas. Aliás, quero lembrar uma coisa aqui para você. Nós vamos voltar com as frentes de trabalho. É importantíssimo entender que as frentes de trabalho significa limpeza de rua, varreção, pintura dos meios fios, guia sarjeta, limpeza das valas, limpeza dos canais, desassoreamento do rio, enfim, você cria um monte de oportunidades com boas cestas básicas, com bom registro, onde as pessoas têm oportunidade de trabalhar para ajudar na economia da casa, porque hoje a pessoa é muito sofrida. Está difícil sobreviver em Peruíbe. Você pega hoje, pode conversar, saia na rua e conversa com o comerciante, com a pessoa que é um profissional que trabalha. Todos eles têm dificuldades, então agora é preciso pensar grande, pensar na cidade há muitos anos para frente. Gilson, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, né? Essa é a sua diferença, né? Você sempre pensou grande. Não é que nós temos uma equipe de trabalho que se responsabiliza. Quando você está administrando o município, o que você tem que pensar? Na qualidade de vida das pessoas. Você tem que apresentar uma boa saúde para a pessoa. Tem dificuldade? Tem. Não é muito fácil. Se fosse muito fácil, qualquer um faria. Como esses que estão passando por aí, que são... Olha, se você pegar a nossa saúde de Peruíbe, eu vou lembrar você rapidamente o que nós tínhamos. Banco de sangue, maternidade, ônibus médico odontológico, pequenas cirurgias, remédio. E somos capazes de falar em mais alternativas. Postinho de saúde 24 horas, funcionando, bons profissionais, núcleos de médico de família, 12 núcleos de médico de família. Lembrando o que nós tínhamos. É preciso ter tudo isso e agora inaugurar o nosso hospital. Por exemplo, o hospital, ele foi pensado. A Vanessa já era nossa secretária, a Milena era nossa prefeita e eu era secretário. Junto com a Milena, nós desenvolvemos esse projeto da saúde de Peruíbe. Porque é importante, Lucas, que você, agora com 33 anos, mas que o teu filho, quando nascer, possa ser atendido no hospital da cidade dele. É importante que a sua mulher faça o pré-natal, não que uma Vanessinha que vai agora ter nenê, vai ter que sair de Peruíbe, porque nós não oferecemos uma maternidade adequada, nós não oferecemos ultrassom para a pessoa, nós não oferecemos um pré-natal que satisfaça a pessoa nesse período de maternidade. Isso é verdade. Né? Então a gente precisa pensar que agora nós teremos em Peruíbe formas de você ser atendido por uma santa casa onde será o nosso hospital. É uma entidade filantrópica que pode receber convênios particulares, SUS, mas que atenda você. O Lucas passou mal, vai ser atendido no hospital da cidade dele. Vamos sentar numa fila cross, onde você muitas vezes, de acordo com os médicos, espera de 3 a 5 dias para ser atendido, para ser transferido. Para ter uma vaga. Entendeu? Então é importante que a gente lembre que a sua cidade tem que atender bem você na saúde. Bom, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de saúde, Gilson, mas vamos falar hoje aqui no nosso Gilson Podcast também um pouco sobre agricultura. Né? Peruíbe temos aí uma zona rural muito grande, então eu queria que você citasse aqui pra gente como que você pretende fazer para melhorar a agricultura em Peruíbe, se prefeito após a eleição. É muito importante isso. Nós demos a importância que a agricultura merecia. Você quer ver uma coisa? Primeira coisa, para você, nós cadastramos 650 propriedades produtivas em Peruíbe, na época. O que você tem que pegar? O que cada uma dessas, o que elas fazem, quais são os produtos que elas podem vender para merenda escolar, porque você sabia que hoje está voltando o dinheiro da merenda escolar, porque Peruíbe não oferece nenhum produto que possa ser comprado. Caramba. O ano retrasado, por exemplo, voltou 300 e tantos mil reais para o governo federal, porque não tem quem ofereça o produto. O produto assim. Então você poderia aqui pegar essas empresas, incentivar essas empresas para que façam
uma agricultura familiar, Sim. que usem as estufas, que possa fazer coisas que a própria comunidade vai consumir. As nossas escolas precisam disso. Nós precisamos de um banco de proteína. Então nós tínhamos lá, por exemplo, que funcionava a nossa piscigranja. A nossa piscigranja criava os alevinos, dava de presente para a pessoa, criando um tanquinho. Ah, mas eu não tenho tanque. A gente ia lá com máquinas da prefeitura e fazia o tanque para a pessoa. Porque você vai morando lá, você evita de vir morar, de morar numa moradia popular. Que isso acaba com a pessoa que sai de um sítio, que sai ouvindo os passarinhos toda manhã para viver num local onde ela tem 50 metros quadrados e cada vez que um dá descarga, o outro escuta embaixo, cada vez que um vai dormir, escuta o grito do outro, enfim. É uma dificuldade para as pessoas isso. Nós precisamos manter a pessoa dentro do campo, dentro daquilo que ela ama, dentro daquilo que ela gosta. Fizemos 100 mil mudas de palmito pupunha e distribuí de graça para as pessoas. Nós tínhamos um viveiro de árvores frutíferas, nós tínhamos um viveiro de árvores da Mata Atlântica para repovoar a Mata Atlântica. Nós fizemos 8 pontes indo para o Bananal. 8 pontes que era para as pessoas que antigamente passavam dentro da água, tinham dificuldade para romper, principalmente em dias de chuva, para romper aquele riacho. Agora não, passam todos em ponte e ninguém nem lembra, mas felizmente, que bom. Nós tínhamos, na zona rural, eu fiz ginásios de esporte para as pessoas não precisarem vir aqui no centro usar as habilidades esportivas, para a gente formar pessoas que pudessem ter uma boa convivência no esporte, adequada à saúde. Nós fizemos um postinho de saúde na zona rural, está tudo abandonado. Você vai lá, os ginásios de esporte estão caindo, você vai na Bambu, o ginásio de esporte de Bambu está caindo. É uma tristeza para a gente ver isso que fez tanto investimento. Nós tínhamos uma cozinha comunitária no Bananal. A escola funcionava, pintava sempre as escolas. As linhas de ônibus tinham um tempo determinado, que aliás eu quero até falar nisso um pouco do transporte, porque as nossas linhas de ônibus funcionavam. Os ônibus nossos passavam de 20 em 20 minutos e estava lá o horário que os ônibus eram para passar. As pessoas tinham eficiência no transporte coletivo. E até num comício desse aí eu falei um dia desses, a respeito das vans de Peruíbe. Sabe quem instituiu as vans em Peruíbe? Fomos nós. Sabe quem deu as licenças para as vans trabalharem? Fomos nós. E nós queremos que continuem as vans. Só que nós queremos que sejam disciplinados. Nós queremos que as pessoas tenham responsabilidade. Nós queremos que você ou sua mãe, quando ela for pegar uma van, que ninguém aponte o dedo para ela dizendo que já está lotado. É horrível. Entendeu? Então é preciso disciplinar. E como faz isso? Tendo o prefeito numa cidade. O prefeito tem que ser o comandante, o prefeito tem que organizar, o prefeito tem que pôr ordem nas questões, o prefeito tem que ser o comandante da cidade, o prefeito tem que organizar as situações que tragam mais conforto para a população, que deem o direito para as pessoas de ir e vir. Que do jeito que está uma bagunça danada. Ninguém sabe nada do que acontece com tudo. Pode perguntar em todos os lugares. Vai num ponto de ônibus você, e eu garanto que você vai esperar mais de 1 hora. Eu garanto para você. Pare lá e sente e fique lá. Como repórter que você é, como profissional que você é, procure viver as coisas que a cidade acontece hoje. Procure viver as coisas que a cidade hoje oferece para as pessoas. E nós crescemos muito. Nós crescemos muito, nós estamos chegando perto de 100 mil habitantes. Uma cidade que tem quase 60 mil eleitores, é uma cidade que tem um universo de 100 mil pessoas. Então nós precisamos ter uma saúde adequada, nós precisamos ter um turismo que represente a nossa gente, nós precisamos criar oportunidades para vocês ficarem aqui, para vocês sobreviverem dentro do município. Porque aí você vai poder namorar, casar, ter filhos aqui e agregar a família. Você vai formar a sociedade de Peruíbe. É isso que nós queremos. São para vocês. São para vocês que nós estamos pensando nos grandes projetos de Peruíbe. São para vocês que nós vamos reconstruir o que já tinha e fazer muito mais. Que essa é a nossa função. A função da nossa equipe é exatamente essa. É de proporcionar a você uma melhor qualidade de vida. Hoje você citou sobre o transporte. Inclusive saiu uma matéria aí na TV Bandeirantes, queria que você comentasse sobre essa matéria para poder falar mais um pouquinho sobre o transporte aqui em Peruíbe.
Não, eu até achei curioso, eu vi o repórter chamando o prefeito de mentiroso, mentiroso, mentiroso. É o que eu acho que o prefeito é, mentiroso, muito mentiroso, entendeu? Porque você não pode falar que os ônibus passam em Peruíbe de 20 em 20 minutos, a gente não é otário. Todo mundo aqui é bem informado, todo mundo aqui vive na mesma cidade, todo mundo tem oportunidade de estar precisando das coisas. Então, não minta não, prefeito. Você até que é um moço que poderia ter um pouquinho mais de zelo com a população e oferecer para as pessoas as verdades e até falar das dificuldades que você deve ter, porque gestor você não será nem hoje e nem nunca, isso eu garanto. E sobre essa reclamação recorrente, como você comentou sobre a saúde na cidade, como é que você acredita que dá para resolver essa questão hoje de... A gente vai ter um hospital, mas hoje, por enquanto, é só o prédio, né, que vai estar sendo entregue. Não tem nenhum convênio com o governo do estado, por exemplo. Ô Lucas, eu vou dizer uma coisa para você. Na saúde nós falamos tudo o que vocês tinham. Se já teve um dia, por que não volta a ter? Sim. Se nosso orçamento era 70 milhões, subiu 7 vezes, hoje é 475. Você não tem nenhum argumento que você me contradiga. Se nós já tivemos tudo isso com um pequeno orçamento, imagine agora com as PPPs podendo ser ativas de acordo com a Câmara Municipal, se você pode ter financiamento da Caixa Econômica Federal através da Finisa, se você pode ter dos deputados emendas que te permitam voar, porque na minha época um deputado podia dar até 100 mil reais. Hoje nós vimos um deputado estando aqui na cidade, fazendo um discurso, que é o deputado, meu amigo, meu irmão, Paulo Correia Júnior, que disse o seguinte: está garantido para vocês viabilizar o dinheiro que vocês precisam para fazer grandes projetos. Nós tivemos aqui a Renata Abreu, que é a nossa deputada federal e que é presidente do Podemos, presidente nacional do Podemos, garantindo a nós que nós vamos ter, desde que entregue os projetos necessários, tudo o que for necessário para que os nossos projetos sejam implantados. Então, eu lembro a você o seguinte: se na saúde nós tivemos tudo isso, e quando nós planejamos o hospital, vou repetir aqui, nós falamos, quando nós planejamos o hospital, é para você ser atendido aqui. Hoje o hospital, você conhece alguma Santa Casa no interior de São Paulo que foi fechada por falta de recurso? É bem difícil. Você conhece uma melhor administrada do que aqui tem em Santos? É verdade, lá é top. Toda vez que alguém precisa de alguma solução grave, vai para lá. Nosso coordenador geral, Alex, nos levou até a Santa Casa de Santos e ficou garantido que nós vamos ter uma Santa Casa aqui. Problemas você vai ter sempre. Infeliz daqueles que não pensam em resolver as dificuldades, que fogem das dificuldades, que se omitem das dificuldades. Esses não merecem o orgulho de ninguém, merece o orgulho as pessoas que enfrentam as dificuldades, os desafios, os problemas, mesmo que resolva a todos eles em parte ou em total, mas está enfrentando a todos eles. E o que a nossa equipe tem de melhor, é isso, enfrentar as dificuldades. Por isso nós não nos escondemos em gabinete. Nosso gabinete é portas abertas, nós fazemos governo itinerante, nós fazemos com que as pessoas frequentem a Prefeitura Municipal de Peruíbe, porque lá é do povo de Peruíbe. E sobre turismo, então, como é que você encara aí essas dificuldades aí para atrair mais turistas e fazer o comércio ganhar mais na cidade, que nem você estava falando? Primeiro, lembrar você que essas pessoas que estão buzinando é porque elas querem votar na gente de qualquer jeito e que sejam bem-vindas, né? Sabe que a gente está fazendo podcast aqui, o Gilson Podcast, tá tendo uma festa aqui fora aqui do nosso estúdio aqui, porque a galera sabe que a gente está gravando hoje. Então, por isso mesmo, todos eles vêm aí trazer o o apoio, né? Para aumentar mais turismo, mas ter um turismo organizado, como é que faz aqui hoje? Olha, quando eu digo para você que nós precisamos pensar no município 20 anos para frente, em criar oportunidades para as pessoas, que nós pensamos na cidade 20 anos para frente, é porque há 20 anos atrás você era mocinho, entendeu? Estava na adolescência. Nós fizemos 51 quiosques, pista de Cooper, ciclovia, aquário municipal. Eu já repeti tudo isso aqui.
Parque Balneário da Lama Negra, que riqueza que nós temos com a nossa Lama Negra. Nossa Lama Negra pode receber gente do mundo todo, de vários continentes, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. Pessoas que venham aqui, que ocupem os hotéis, que os hotéis contratam muito mais gente, que isso possa ser aplicado nos hotéis. Ninguém fala nada de Peruíbe. Você quer ver uma coisa? Uma das coisas que eu faço questão de fazer, se for o prefeito novamente de vocês, é colocar em todas as rodovias de São Paulo, na Dutra, Fernão Dias, Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Imigrantes, em todas as rodovias outdoors dizendo, venha para Peruíbe. Você tem que divulgar o que é nosso, porque nós temos competidores, nós somos apenas uma das cidades que tem praia. Vamos divulgar o que nós temos de bom. Nosso ar é o segundo melhor ar considerado no mundo em ozônio. Nós temos um morro dos Itatins, o nosso gigante está aí. Vender para as pessoas que possam ir ao Guaraú, que praia lindíssima. Podemos ir ao Barra do Una, que é um lugar maravilhoso, encantador. Podemos ir na nossa zona rural. Nós temos todos os encantos que a natureza, pródica como é, nos permite. Nós temos a Cachoeira do Paraíso. Nós temos um monte de situações que nós devemos aproveitar. E hoje nada disso é feito, nada disso é falado, está tudo abandonado, a cidade... Olha, eu estive recentemente, semana passada, retrasada, nas ruínas do Abrebebê, porque um pessoal do interior pediu para que fosse lá. Você não pode entrar, não tem ninguém atendendo. Nós estamos falando de uma das igrejas mais antigas do Brasil, um patrimônio histórico que nós temos que divulgar, falar para as pessoas. Está lá, não pode ser visitado, porque não tem ninguém. Você tem amigos que às vezes querem conhecer esses espaços públicos e não pode, e não é pode só levar isso. Nós somos uma conhecer, cidade né? riquíssima. Nós temos uma riqueza incrível. Aí eu pergunto para você, como era a Praia Grande há 25 anos atrás? É, totalmente diferente. Pergunta para tua mãe, pergunta para as pessoas que viveram. Ninguém fala. Hoje é um orgulho para todos dizer a Praia Grande, porque foi feito o necessário. É o que nós vamos fazer o que é necessário, fazer com que as coisas aconteçam, desenvolver os projetos, executar, usar essa juventude toda que está com muita ansiedade para fazer as coisas. Nós temos que potencializar isso, as pessoas que estão desempregadas, fazer com que elas produzam. Não é possível mais a gente viver numa cidade que nós escolhemos, que é tão linda como a minha cidade de Peruíbe, para nós encontrarmos a situação como nós encontramos hoje. Gilson, quero te agradecer pela nossa pequena entrevista, só a primeira de muitas, aqui no Gilson Podcast, na campanha Azul e Branco. Eu sou Lucas Galante, jornalista, apresentador, com muita honra, gratidão por ter você aqui. Muito obrigado, Luquinhas. Obrigado. A gente conhece você de tantas datas já. Você só numa crescente permanente. E é um orgulho para nós que você tenha a sua vida toda aqui, que a gente possa criar oportunidades para cada vez você crescer mais. Para eu ficar aqui, eu preciso que o Gilson ganhe essa eleição. Então, vamos votar aí, é 15, vamos para cima, para a gente ter desenvolvimento, ter uma certa evolução para essa cidade que ela merece, e o povo da cidade merece essa trajetória aí com o Gilson Bargieri. Eu quero lembrar você, assim, para me despedir, que hoje eu trabalho para Jesus Cristo. Que Deus ilumine a vocês todos. Fiquem com Deus. Gratidão, pessoal. Deixem seu like, compartilhem, manda para seus amigos, seus familiares. Gilson Podcast. Tamo junto.